Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar de uns assuntos aí que eu acho que esse vídeo vai ter bastante visualização, eu acredito. Por quê? Porque eu vou falar sobre whey vegano, né? Vou falar de proteínas e as diferentes proteínas, BCAA, glutamina e tudo mais. Mas como eu sempre enfatizo no começo do vídeo, o meu propósito não é ser um profissional que vai estabelecer o que você deve ou não deve comer. Eu não estou te recomendando nada, estou só batendo um papo aqui com você, passando informações. Muitas delas eu tiro desse livro aqui, que eu já comentei nos vídeos anteriores. E eu sempre recomendo, nunca deixe de consultar um profissional, porque de pessoa para pessoa existe muita diferença. Tem pessoas que são intolerantes a algumas substâncias, outras não, então precisa realmente de um profissional para te acompanhar, tá? Antigamente, quando a gente falava do whey protein animal, né, que era do leite da vaquinha aí, né, eu quero começar primeiro explicando das formas que a gente já encontrava naquela época. Tinha o whey protein comum, que era extraído lá, você tira o líquido e vendia em forma de pó, né? Ele continha todas as substâncias do whey protein. Depois tem o whey protein concentrado. O que é concentrar? Vamos dizer assim, que você num determinado volume, né, você tem um X em gramas de massa. Se eu reduzir a metade do volume, eu estou aumentando essa concentração, certo? Então, uma das formas de você aumentar a concentração é reduzir o volume e mantendo a massa, tá ok? Outra forma de você aumentar a concentração de algo é o que? Você pegar, vamos dizer que eu tenha 50 gramas de uma proteína X, tenho 20 gramas de algo Y. Eu tiro essas 20 gramas de algo Y e ponho mais 20 gramas daquela proteína X. Eu estou concentrando aquela proteína. Então, o whey protein concentrado nada mais é que isso. Eles deram uma enriquecida no whey protein normal, tá ok? Você tem um pouco mais aí de proteínas, se você está querendo aí fazer uma suplementação, melhorar um pouquinho a sua alimentação, essa diferença que você vai ter do normal para o concentrado, mas também vai pagar um pouquinho mais caro. Tudo tem um preço, né? O hidrolisado, né? O que é a hidrólise na biologia? A hidrólise está relacionada com o metabolismo dos seres vivos, ou seja, são reações químicas que envolvem a presença de enzimas, né? Que elas participam normalmente em processos, por exemplo, processo digestivo. Então, quando a gente digere o carboidrato, a sacarase, que é uma enzima que é capaz de quebrar aquela glicose e frutose que eu falei lá, que estava presente, né, nos carboidratos, ela vai fazer a hidrólise e separar essas duas substâncias, tá? A maltase quebra as estruturas da maltose, né, em duas moléculas de glicose, né? Na proteína, nós temos proteases. Então, você vai ver que normalmente as enzimas têm ase no final, né? Sacarase, protease, lipase. Então, lipase quebra o quê? Lipídios. É mais ou menos isso, tá? Só para simplificar. Então, quando você pega um whey protein hidrolisado, o que eles fazem para você? Lembra que acho que foi no primeiro ou no segundo vídeo, eu falei que você come alguma coisa e você vai quebrar, acho que foi na hora do carboidrato, e você vai ter que reduzir ele numa substância mais simples para daí utilizar. O mesmo acontece aí com as proteínas, né? Eu falei para vocês que as proteínas no primeiro vídeo, as proteínas têm estruturas complexas, que nem os tijolos da casa, lembra? Então, para você reaproveitar os tijolos, eu teria que tirar todo aquele cimento, né, toda aquela liga que dá o cimento entre um tijolo e outro, através dessas enzimas. Tirando isso e deixando o tijolinho perfeito novamente, nós poderíamos utilizar esse tijolo para construir uma outra casa diferente. E é isso que o nosso organismo faz. Ele pega uma proteína da alimentação, quebra ela em estruturas mais simples, que são os aminoácidos, e constrói uma outra proteína adequada que a gente precise. Tá? Ficou mais ou menos simples isso para vocês? Então, de uma forma bem simples, o whey protein hidrolisado, ele passa por uma pré-quebra para você ter facilidade
de absorver esse nutriente. Existe uma coisa que os profissionais de saúde falam, que é o seguinte: quando você termina de fazer sua atividade física, você tem uma meia hora que é uma janela onde o seu corpo está pedindo nutrientes. Se você depois daquela meia hora comer porcaria, você vai absorver proteína e repor as porcarias no seu organismo, tá? Falei bem caipirinha aí, mas tranquilo. Se você repor com coisas boas, saudáveis, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter uma estrutura, um ganho muito melhor, uma recuperação melhor, principalmente nessa meia hora pós-treino, tá ok? E por último aí, né, nós vamos falar do isolado. Então o hidrolisado ele aumenta aqui a biodisponibilidade do nutriente que você vai estar consumindo. E o isolado você vai ter maior ganho muscular. Por quê? Porque você tira todas aquelas substâncias que você não quer, você vai ter uma maior definição. Então se você busca uma maior definição no seu corpo, e aí tirando mais gordura, tirando outras coisas aí, né, você normalmente toma o isolado, tá ok? Eu acho que com isso ficou um pouco mais fácil de vocês entenderem a diferença do Whey Protein. Bom, o Whey Protein, como eu falei, ele é feito normalmente do leite, né, da vaca, no caso do Whey Protein normal, e você encontra lá diversas substâncias, como eu falei, né, no concentrado, lá no primeiro whey, que tem a caseína, que é uma forma de proteína que está lá, você tem lactose, que eu já falei do carboidrato, você tem o chamado BCAA e outras fontes de aminoácidos. Olha que interessante, BCAA e outras fontes de aminoácidos. Então, BCAA são aminoácidos, tá? Para quem não sabe o que é essa sigla, ela vem do inglês Brain Chain Amino Acid, ou seja, aminoácidos de cadeia ramificada. Esses aminoácidos é o seguinte: o seu corpo ele vai precisar aí, em média de uns 9 dos 20 aminoácidos que são considerados essenciais. 9 aminoácidos são considerados essenciais para os seres humanos. Nós precisamos desses aminoácidos. O corpo ele recicla, como eu já comentei para vocês, mas os BCAA ele não consegue, por exemplo, transformar, ele não consegue pegar um outro aminoácido e através de reações internas transformar num outro. Então ele tem que ter esses aminoácidos da alimentação. E quais são? Leucina, isoleucina e valina, né? E eles são muito importantes desculpa, na recuperação muscular. Eles permitem retardar a fadiga, né? E podem ser tomados antes, durante e depois do treinamento, tá ok? Desculpe. Junto com a glutamina, né? Nós temos também informações valiosas da glutamina aqui no livro. Só um minutinho. Estou gravando vários vídeos em seguida aqui, secou um pouquinho minha garganta, tá? Junto com a glutamina, que segundo o livro de nutrição aí que eu falei para vocês, né, da Julia Tirapeg, acho que é o sobrenome dela, a glutamina ela é muito importante, que ela ajuda na preservação da massa muscular e vai estimular nosso sistema imune. Então, BCA e a glutamina são muito importantes para a manutenção da nossa saúde. Nesse livro ela fala mais ou menos de uma forma resumida o seguinte, que nós temos uma concentração de glutamina na nossa musculatura. Se essa concentração começa a baixar pelas atividades físicas ou outras coisas, ela vai sinalizar para o seu organismo que ela deve começar a consumir aminoácidos como energia, ou seja, proteínas, que é proveniente da onde? Da sua massa muscular. Então começa o processo de catabolismo que eu falei lá no primeiro vídeo, tá? Então o que acontece? Se você suplementa com glutamina antes, durante e depois, por exemplo, do treino, você consegue retardar esse processo de catabolismo. Principalmente também ela é recomendada
antes de dormir, para você evitar o catabolismo durante o sono que ocorre, tá? Então, qual que é a recomendação? Eles falam aí em torno de 5, 10 gramas num dia, tá ok? Mas é que eu falo para você, consulta nutricionista, é um aminoácido caro, a glutamina, então vale a pena às vezes até pagar para você não ficar tomando a torto e direito e também perder o dinheiro num aminoácido tão caro. Eu falei para vocês que a caseína é uma proteína, né? Existem diversos tipos de caseína, não vou entrar em muitos detalhes, mas ela também é muito popular como suplemento, né? Que é proveniente do leite, tá? A caseína, ela tem uma absorção lenta e isso também promove a manutenção dos músculos. Por quê? Porque ela vai fornecendo nutrientes de uma forma gradativa para você durante aquele período que você está se exercitando. Então ela é uma coisa utilizada mais aí como um pré-treino para proteção ou antes de dormir também. Em alguns casos é recomendado para evitar o problema do catabolismo durante o sono. Agora vamos falar então do whey protein vegano. Ah, moleque, até que enfim, finalmente chegou, né? Então o que é esse whey protein vegano, né? Ou veg protein, né? Que nome bonito, pomposo. É um suplemento alimentar que tem como base a proteína de origem vegetal. Nossa, eu lembro de eu ter ido no médico e o médico falou assim, você vai virar vegetariano, vegano? E as proteínas? Ele falou, o que tem as proteínas? Poxa, você nunca viu quanto tem de proteína na batata, no arroz, no feijão, na soja, nos fungos, né? Seja shiitake, shimeji, champignon, ou seja, né? O que tem? E outra coisa, se eu como uma vaca porque ela tem proteína, ela pastou. Você já veio lá do capim, né? Nada se cria, né? Nada se destrói, tudo se transforma, não é assim? Então não é porque a vaca não surgiu a proteína do nada, né? Bom, elas normalmente são alimentos ricos em proteínas, a ervilha, soja, arroz, entre outros, como eu já falei para vocês, tá? Assim como acontece no whey protein, né, normalmente, ela é extraída e isolada, né, no whey vegano. O processo é o mesmo, a única diferença do que eu te expliquei acima é que ela é isolada através de processo de filtragem, obtendo um suplemento com teor proteico, de alto valor biológico e de absorção muito mais rápida. Então já começa a um fator positivo a mais. Eu já falei no outro vídeo de outros fatores positivos que eu vejo em relação à dieta vegana. Não vou tocar aqui, vai lá ver também. A função do whey protein é indicado, né, para atletas que praticam musculação e outros exercícios de força, que querem potencializar o ganho de massa magra, melhorar a recuperação muscular depois do treino e ajudar no desenvolvimento do músculo. Basicamente é a mesma coisa que você vai ter com os outros whey protein. Tudo bem. Benefícios do protein vegano, né? Eles vão muito mais do que os músculos, que eles podem beneficiar outras partes do organismo, a saúde de uma forma geral, tá? As principais vantagens que a gente observa é que pode ser consumido por quem é intolerante ou alérgico às substâncias que eu já mencionei para vocês, tá? Por exemplo, lactose ou alergia à proteína do leite, pode se beneficiar a ingestão do whey vegano, tá? Porque não leva a isso, nem derivados, por exemplo, né? De leite. Garante os aminoácidos essenciais que eu falei para você que é tão importante, lembra do BCA? Né? Então tem uma grande carga de leucina, isoleucina, tem valina, a glutamina que eu falei para você que é cara, olha que interessante. Tem outros como a arginina. Para quem não sabe, todo mundo já deve ter ouvido falar da creatina, por exemplo, que é de origem animal, né? A creatina, ela tem na sua composição, para o organismo sintetizar, ela envolve arginina e ornitina. A arginina já tem vários estudos falando do papel como vasodilatador, né? Tem uma pesquisadora que é a Nereide Freire Cerqueira, que publicou em 2000 na Acta Cirúrgica Brasileira.
que fala que as células utilizam a arginina para sintetizar o óxido nítrico. Tá? Eu vou deixar o link abaixo para vocês pesquisarem, lerem, está no Cielo, vocês podem dar uma lida sobre isso. Tá? Então é muito importante esse efeito de vasodilatação. Quem toma creatina percebe que você no começo dá uma inchada, né? Eles falam retém água. Não é que está retendo água, você está inchando pelo vasodilatação que você está tendo. Quando depois você dá a definição e a creatina te dá muita energia, muita explosão, você tem diversos benefícios também no uso da creatina. Mas o whey, ele pode estimular, o whey vegetal, essa formação de creatina no seu próprio organismo, tá ok? Bom, o whey vegano é livre de gordura, tá? Diferente de outras versões de whey protein, né, como a concentrada e tal, o whey vegano não carrega gorduras e por isso não altera os níveis de colesterol e triglicerídeos, tá? Eu comecei a minha dieta, como eu menciono no outro vídeo, exatamente por causa do meu problema de colesterol. Eu nunca consegui ter um colesterol dentro dos níveis saudáveis. E eu estava prestes a começar a tomar de medicamento e eu consegui baixar. Melhora também a saúde vascular, por quê? Porque se você tem a melhora na síntese de óxido nítrico, né, com o whey vegano, você vai estar melhorando essa saúde vascular, tá? Bom, existem diversos tipos de whey vegano que vão ser feitos à base de proteínas vegetais diferentes, né? Pode ser a partir da ervilha, do arroz, da soja. Daí você tem os nomes diferentes, pea protein, que é da ervilha, né, que tem um alto valor nutritivo, rápida absorção, fonte de BCAA e tudo mais. Tem o whey protein vegano de arroz, que é o rice protein, né? Que eles falam que in natura é uma melhor opção, né? Com menor percentual de proteínas, mas na forma isolada ele é excelente para ganho de massa magra, tá? Esse aí. Tem também, nesse caso aí do rice, alto teor de fibras e vitaminas do tipo B e E. Fiquem atentos que eu vou falar sobre vitamina no vídeo. Acho que vai ter gordura, depois vai ter vitamina, tá? E tem o whey vegano de soja, que é o soy protein, que é um suplemento muito consumido pelos veganos, que possui muitas proteínas de alto teor biológico, né? E ajuda na produção de ingestão de isoflavona, né? Que é um antioxidante importante, que ajuda a eliminar radicais livres, então previne envelhecimento, né? Porque a gente não fica oxidando, né? Então, ou seja, esses wheys são excelentes. Eles são mais caros, tá? Mas eles são muito, muito bons. A proteína de soja também estimula um pouco mais a produção hormonal também, né? E como que é recomendado que a gente tome a proteína vegana, tá? É mais ou menos aí de 1,5 a 2 gramas de whey protein para cada quilo corporal por dia. Por dia, não é por hora que nem do carboidrato, tá? Então, se você pesar 50 quilos, 100 gramas no máximo de whey, tá? Então, você tem que fazer essa conta aqui para que fique entre 1,5 a 2 gramas por dia. Provavelmente você vai fazer no máximo, né, que é 2 gramas, um pouquinho menos do que você calculou, que vai dar um valor legalzinho aí. Lembrando que a gente tem outras alimentações, então não exagera muito, tá? Bom, eles podem ser consumidos com qualquer coisa, com água, açúcar de frutas, leite vegetal, né, leite de amêndoas, leite de soja, como você preferir. Mas é o melhor que você utilize a água para garantir aí a absorção mais rápida. Lembra, é um produto caro, ele é rápido de absorver. Não vamos colocar outras coisas dentro que possa prejudicar a sua absorção e retardar um pouco
os efeitos benéficos que você gostaria. O whey vegano ele pode ser consumido antes e depois dos treinos e antes de dormir também por causa, lembra, da glutamina, BCA, tudo para evitar o catabolismo. No pré-treino a gente utiliza o suplemento para auxiliar e aumentar a energia e evitar a fadiga tão rápida, né, para elogiar a musculatura e etc. E no pós-treino ela vai promover uma recuperação muscular muito mais rapidamente, lembrando de tentar consumir naqueles 30 minutos após o término do seu treino, né? Repondo aí os estoques de proteínas e evitando o estado de catabolismo. Bom, acho que já falei bastante nesse vídeo, demorei um pouquinho mais aí por causa da água, tudo, peço desculpas, mas é difícil, eu gravo aí pau, direto, né? Falo algumas besteiras no meio, mas eu faço direto, eu vou falando aqui. Então, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que no próximo vídeo eu vou estar falando aí das vitaminas e gorduras. Como eu já falei antes, dá uma olhada nos outros vídeos meus aí, de vegano, dos outros que eu fiz antes, se você não viu ainda. Se você quer algumas informações, eu te passo o nome, eu vou deixar aí algumas informações abaixo. Tem dúvidas, escreve a sua dúvida, deixa a sua opinião. Vamos criar uma discussão, vamos divulgar isso que é legal, tá? Gostou? Dá um joinha que estimula a gente bastante a ficar pensando em temas novos, a ler livros grossos como esse aqui para poder estar pegando. Eu tenho várias marcações que eu fiz aí, eu posso pegar, de repente você falar um tema, eu queria saber sobre isso, eu posso de repente ver se tem aqui, montar um tema legal para vocês. Tá ok? Bom pessoal, me despeço aqui, até o próximo vídeo, um forte abraço a todos.